Pai do Senhor Jesus, a todos que me assistem. Meu nome é Pastor Washington, congregado aqui na Cristo Libertador. Nós vamos hoje estudar um pouco sobre examinando as Escrituras para não ser manipulado pela serpente. Nosso pastor Augusto ele tem dado várias aulas sobre manipulação cerebral, labirintos do cérebro, e nós hoje vamos estudar um pouco sobre esse ser chamada serpente, que Jesus revela no Novo Testamento que a serpente ela é o diabo. Deus seja louvado. Amados, a todos vocês que me assistem, aqui no livro de João, no seu capítulo 8, versículo 3, diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Amados irmãos, sabemos que existem muitas interrogações, a qual, para essas muitas interrogações, pouca resposta existe. No livro de Gênesis, podemos ver que a serpente ela entrou em ação. E ao ela entrar em ação, ela lançou umas palavras que não era dela, mas sim que ela ouviu, pois a serpente ela não tem palavra própria, porque ela não é a palavra, ela não é o verbo. Ela pegou o verbo, a palavra, e lançou contra Eva. Aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis, observe que há muitas interrogações e há muitas manipulações da serpente. E a serpente, ela para manipular o ser humano, ela usa as palavras que ela ouviu, o que ela ouve da boca de Deus e da boca de muitos que pronunciam. Pois a Bíblia diz que nós vamos dar conta de tudo que nós falamos. Observe. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerei de toda árvore do jardim. Olhe que não é assim que Deus disse a Adão, mas olhe como Deus disse a Adão, no seu versículo 16 do seu capítulo 2: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Olhe que a serpente ela pega a palavra e automaticamente ela inverte, mas ela usa a palavra do Senhor, porém ela usa de um modo invertido. Aí é que está a manipulação da serpente, usando a palavra do Senhor para lubrificar Eva e convencê-la. Olhe que quando Eva ela é convencida a olhar para o fruto, olhe que surge um desejo muito grande de ela tomar daquela árvore e comer daquele fruto. Observe que muitos dizem as seguintes palavras: Adão, ele ao comer do fruto, ele teve uma morte espiritual. Muitos pronunciam essa palavra, muitos pronunciaram essas palavras para mim, mas quando nós vamos examinar as Escrituras, nós vamos ver que muitas pronúncias se encontram equivocadas. Pois olhe, todos vocês que me assistem, Adão, ele não teve uma morte
espiritual, porque Adão, ele foi formado ou feito alma vivente e não espírito, pois espírito não morre, porque se fosse assim, Satanás no grande dia morreria e passaria a não mais existir, pois espírito ele é eterno, não morre. Assim também como os anjos foram formados eternos, não perecem, não padecem, porque eles são eternos, pois a eternidade os criou e os formou. Podemos ver aqui que Adão ele foi formado ou feito alma vivente. Pois Adão, sendo alma vivente, por sua vez, posteriormente, nasceria que esse seria espírito vivificante, espírito que vive e fica e permanece para sempre. Cristo Jesus, espírito vivificante. Pois muitos também costumam dizer o seguinte: Jesus ele morreu. Não, Jesus ele não morreu. Quem morreu foi o Cordeiro de Deus, o Cristo, que veio cumprir nele o sacrifício ao Pai. Pois Jesus, ele é espírito, ele não morre. Podemos provar isso? Claro que sim. No livro de Mateus, ele revela, quando Jesus está na cruz do Calvário, ele dá o último suspiro e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí se inclina a cabeça para baixo e morre. Ali está o Cordeiro que foi sacrificado ou morto pelo quê? Pela palavra de Deus. Jesus, na sua trajetória, ele disse: aquilo que eu ouço é o que eu falo. Então Jesus ele foi moído, pisado, massacrado pelas nossas transgressões, não só por ela, primeiro pela palavra de Deus, porque tudo o que ele falava havia uma grande consequência sobre a vida dele. Então, amados irmãos, observe, tudo que nós falamos, grandes consequências vêm para com as nossas vidas. Pois antes de nós pronunciarmos a palavra de Deus, vamos procurar examinar ela, para que não aconteça isso aqui, para que nós não sejamos manipulados pela serpente. Pois a serpente, ela usa a palavra do Senhor invertida, contradizendo os princípios no princípio. Deus seja louvado. Observe que Eva até tenta resistir a essa manipulação, respondendo para a serpente, quando a serpente diz: olha, de todo o fruto do jardim não comereis. A serpente assim reage no seu capítulo 3, seu versículo 2, que diz assim: e disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olhe que quando essa palavra morte, ela existe, ela é pronunciada pela parte do Senhor. Adão, coma de toda a árvore livremente. Aí no seu capítulo 2, do seu versículo 17, vai dizer assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, dela não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Então observe que quando Eva ela come, ela não morre. Quando ela dá para o seu marido, no momento que ela dá para ele, para o seu adjuntor, olha o que é que acontece primeiro. Não é a morte não, porque eles são almas viventes. Olhe bem, quando ele pega do fruto da mão dela, que ela dá a ele para comer, que ele e ela comem ambos, olha o que é que acontece. Os olhos de ambos se abrem. E qual é a primeira coisa que eles veem? A sua nudez. Deus seja louvado. E ao eles veem a sua nudez e a voz do Senhor soar no jardim, eles se escondem. Porém, Deus disse: olha, não coma, porque no dia em que comer, certamente morrereis. Deus deu uma certeza que a morte chegaria até eles, se eles posteriormente comessem daquele fruto, como de fato os comeram. Mas pode observar que quando ele come, ele não morre, os olhos é aberto. Ei, você que talvez disse que Adão teve uma morte espiritual, temos que provar, pois eu venho aqui provar para vocês que Adão ele não morreu naquele momento, mas os olhos dele se abriram. E ao se abrir, eles enxergaram o que não era para ele enxergar. Pois por isso que a serpente, ela está manipulando a muitos para que não enxergue o que Deus quer que nós enxergamos. Jesus, ele, conversando com os escribas e fariseus, ele disse: porque vocês procuram tirar o argueiro que está no olho do teu irmão e não procuram tirar a trave que está nos vossos olhos. Olhe bem, muitas das vezes nós conseguimos enxergar o erro do irmão e da irmã, mas o nosso não conseguimos ver, porque a vida nos ensinou a estar em destaque, a estar posicionado em um local, em um ambiente que todos possam nos ver e nos contemplar. E ao nos ver e nos contemplar, nos elogiar. Mas observe, quem tem que ser contemplado, elogiado, honrado, glorificado é Cristo e não nós. Nós devemos ser honrados pela honra que Ele nos deu. Aí é diferente. Pela honra que Cristo nos deu, nós devemos ser honrados e honrar, porque a glória não é nossa. Nós tomamos posse da glória de Deus chamada Cristo Jesus. E observe que com essa manipulação da serpente, através da palavra do Senhor, nunca esqueça disso, amados irmãos, que a serpente, o diabo, ele não tem palavra própria. Foi dado a ele, ao ele ouvir. Pois se ele tivesse palavra própria, ou ele seria o Verbo. Mas a Bíblia diz no livro de João que o Verbo é Cristo. E a Bíblia nos prova aqui no livro de Gênesis que Adão, o primeiro verbo, e Jesus, o último verbo. Por que Adão é o primeiro verbo? Porque observe que Adão, ele recebeu este poder de ser verbo da parte de Deus
Quando Deus disse assim: Adão, toma aqui os animais, ponha em todos o nome. Primeiro verbo a se existir, alma vivente. Olhe bem, podemos provar isso que o verbo está em nós? Claro que sim. Quem coloca o nome nos vossos filhos? Quem coloca o nome em um presente, em um animal, em um pássaro, quando se ganha? Não somos nós, seres humanos, que colocamos o nome que nós quisermos? Por que colocamos o nome que nós quisermos? Porque um dia colocaram um nome em nós, e ao colocar o nome em nós, nos demos o poder do nome, de nós também colocarmos nome, pois assim foi Adão. Nós somos descendência, filho do primeiro Adão, alma vivente. E a Bíblia diz que tudo que Adão chamou, isso foi. Mas observe, estamos falando sobre a manipulação da serpente. Podemos ver aqui que ela manipulou Eva e conseguiu o objetivo dela, fazer com que Eva olhasse e desejasse. Ei, Satanás, ele nunca vai te obrigar ou te forçar a fazer nada. Livre-arbítrio está aí. Eu peco, eu erro, desejo se eu quiser, mas a função dele é lhe mostrar, para que no seu coração venha surgir um desejo enorme de provar do desconhecido, pois assim foi Eva. Vamos voltar lá para o livro de João. Olha onde está a manipulação, ou como a serpente pode manipular a palavra do Senhor para confundir muitas mentes, e muitas mentes ficar desacreditada ou desacreditado da palavra do Senhor pela confusão que a serpente causou por manipular a palavra do Senhor. É por isso que Jesus, ele manda que nós meditemos na palavra dele dia e noite. É por isso que ele manda nós examinarmos as Escrituras. E ao examinar as Escrituras, ele diz assim: olha, examine-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Ao examinar as Escrituras, vamos nos examinar para ver se as Escrituras estão em nossas vidas. Olhe, no livro de João, capítulo 8, fala sobre um adultério cometido por uma mulher. Aí é que nós vamos entrar numa grande profundeza extraordinária. É por isso que Satanás, ele colocou no coração de muitos, através da serpente, a desacreditar de Cristo Jesus. Botou no coração de muitos que Jesus, ele teve mulher nesta terra. Botou no coração de muitos que Jesus, ele pecou. Botou no coração de muitos que Jesus era um homem comum, normal, que urina, defeca, soa, sente dor, sangrou, foi humilhado, cuspido, não tinha onde morar. É por isso, por não entender, por muitos não entender, é que a serpente plantou no coração do homem e da mulher que Jesus foi um homem comum, natural. Olhe, no livro de João, capítulo 8, aqui fala sobre um adultério cometido por uma mulher.
E os escribas e fariseus, eles trouxeram esta mulher para Cristo, pois a Bíblia diz que Jesus ele veio cumprir toda a lei e tudo que os profetas profetizaram a respeito dele. Jesus ele não poderia omitir nem tirar nada da lei, sem antes cumprir. Observe, Jesus ele não podia tirar, excluir, sem antes cumprir o que ele deu para a humanidade cumprir. Ele não veio abrogar, mas ele veio cumprir. E olha o que a serpente causa no coração de muitos com esta palavra. Traz os fariseus uma mulher, pega em pleno ato adulterando, traz para Jesus e diz: mestre, esta mulher foi pega no pleno ato de adultério. Aí lança as escrituras para Jesus. Na lei de Moisés está escrito: apedreja. E você, cumpridor, observe, e você, Jesus, cumpridor da lei, que nos fala? Aí Jesus olha para eles e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não foi assim? Ou, aquele que não tem pecado, julgue-a. Observe, quando é pronunciada essa palavra, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Opa, peraí. Aí é que entra agora a serpente, através dessas palavras que eu vos falei agora. Pronto, Jesus. Os fariseus e os escribas jogaram a pedra no chão, porque eles tinham pecado. E o Senhor Jesus cumpra a lei, apedreja. Pois o Senhor disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles largaram que são pecadores. O Senhor deu uma ordem: cumpra agora a lei. Se o Senhor de fato não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas irmãos, é assim que a serpente chega. E olhe se isso não está escrito no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, seu versículo 17, 18 e 19. Nós vamos ouvir o próprio Jesus falar que ele veio cumprir a lei. Que lei é essa? Dos homens? Não. A lei que posteriormente, no Velho Testamento, ele deu ao homem a ser cumprida. Ele disse: eu vim cumprir toda a lei. E o que profetizaram, e os profetas que profetizaram ao meu respeito, eu vim cumprir toda. Aí observe que aí há uma brecha tão grande para a serpente manipular essas palavras e dizer assim: evangélicos, servos de Deus, me responda, se Jesus veio cumprir toda a lei, essa aqui ele não cumpriu, a lei do apedrejamento. Pois que Cristo justo é esse em deixar uma mulher escapar do apedrejamento, e as outras do Velho Testamento que morreram antes da vinda dele? Que justiça é essa? Uns morrem por causa da lei e outros vivem por causa da transgressão da lei. Porque observe, se Jesus ele deu uma ordem e essa ordem não é cumprida por ele mesmo, ele faz com que a palavra dele se contradiza. Quando ele diz: eu vim cumprir toda a lei. E por que essa lei ele não cumpriu? Bom, se ele disse: aquele que não tem pecado, que atire
a primeira pedra. Se os escribas e fariseus confessaram que tinham pecado e a ordem foi dada, por lei, em cima da palavra de Cristo, eles poderiam exigir, como a serpente está exigindo de muito, essa explicação. Está vendo aí que Jesus tinha pecado? Porque ele não atirou a pedra. Se ele disse aquele que não tem, se ele também não atirou, é porque ele tem pecado. Ou vocês não se lembram não, quando Jesus estava lá no Rio Jordão, perante a João Batista, quando João Batista convocava o povo, convocava que povo? Aí até ele. O batismo de João Batista era um batismo para quem? Para os santos? Para os remidos? Para os lavados? Ou para os pecadores? Porque só iam ter com João os pecadores, ou não? E ali perante a João Batista confessava-se o pecado e naquelas águas eram batizados. Jesus também não foi fazer o mesmo, não foi? Porque ele se batizou. Se o batismo era para os pecadores, e a Bíblia diz que Jesus é santo, porque foi se submeter a um batismo de arrependimento que era para os pecadores e não para ele. Aí é que está a manipulação da serpente. Pois observe que na plateia estavam os escribas e fariseus, juntamente com os discípulos de João Batista, observando e dizendo: aquele homem ali, nascido de mulher, defeca, urina, soa, sente dor, precisa se alimentar, ou seja, precisa de uma vida para ter vida, ou nós não nos alimentamos de vidas? Frango, carne, não é procedente de vidas que foram tiradas para poder nos manter vivos? E aí eles dizem: lá, a quem vocês estão prestes a seguir é um pecador, pois os fariseus estavam distantes, não ouviam o diálogo com Jesus e João Batista. E eles, com o povo cá, disseram: o batismo é para quê? Para os pecadores se arrependerem e ali ser batizados. Bom, nós vamos entrar sobre esse estudo no próximo vídeo, sobre o porquê Jesus, sendo santo, ele se submeteu ao batismo de arrependimento, ao batismo de confissão de pecado. O porquê? Nós vamos dar essa aula no próximo vídeo, pois falei sobre isso para vocês verem como é a manipulação da serpente. Ela usa as atitudes, ela usa a fala, ela grava os episódios e lança no momento oportuno. E se nós não estivermos, como diz a palavra do Senhor, abalizado, firme, conhecedor das Escrituras, pelo o Espírito Santo de Deus, infelizmente essas palavras turbam o coração. Pois em Oséias, ele já vem dizendo e profetizando o Todo-Poderoso. Em Oséias, no seu capítulo 4, do seu versículo 6, ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha que por falta de conhecimento o homem se turba. Ele fica desacreditado de tudo e de todos. Pois é necessário
que ele ou ela venha conhecer. Mas para ele ou ela conhecer, temos que aprender com o Espírito de Deus, para darmos a ele ou a ela a conhecer daquilo que eles não conhecem ainda. Porque conhecendo, entende, é esclarecido. Pois, voltando aqui, amados, para esta mulher que foi pega em pleno ato de adultério, e segundo a lei era para ser morta por apedrejamento, e lá estavam os escribas, estudiosos e fariseus que guardavam a lei do Senhor. Mas observe os pontos que eu vos falei aqui. Eu disse que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pois ao nós analisarmos, veja que não é aquele que tem pecado. Olhe como diz a palavra do Senhor. 8,4, João 8,4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aí vem agora a resposta. E como insistiram bastante, olha a resposta de Cristo. E disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Ei, é por isso que a Bíblia, o Cristo Jesus, ele manda nós examinarmos as Escrituras, para que por ela não sejamos confundidos pela serpente. Porque se nós não examinarmos, a serpente nos manipula, amados irmãos, com uma simples palavra, só pegando e invertendo, colocando o primeiro no último e o último no primeiro. Observe que foi iniciado falando sobre Adão, alma vivente, Jesus, espírito vivificante. Não deixe isso ser invertido, porque Adão não morreu espiritualmente, Adão ficou vivo, pois ele era alma vivente. Vou voltar a falar sobre Adão, para que vocês entendam mais. Mas vamos concluir isto da mulher, o porquê Jesus, ele não cumpriu a lei. Se ele cumpriu a lei, claro que ele cumpriu a lei, e claro que ele foi justo naquele exato momento. Sabe por quê? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Ei, quando Jesus fala aquele que dentre vós, Jesus está fora e não no meio deles. Olha aí, quando Jesus fala aquele que dentre vós, ele não está falando para ele, ele está falando para eles que o interrogaram. Então Jesus estava fora a parte. Ei, aquele que